E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui com o segundo vídeo do bloco que faz tanto tempo que a gente gravou que eu não lembro o nome. Eu ia falar isso agora, eu não lembro qual é o nome que a gente deu a esse Qual bloco. foi o nome que a gente deu a esse vídeo? Estamos há 2 horas preparando tudo isso daqui, então deixa o seu like imediatamente, só pelo esforço. Sabe o que acontece? O quê? Sabe o que acontece se não deixarem like? O quê? Vocês vão pro inferno. Caralho. Do nada. Brincadeira, tô brincando, tá? Tá bom, então. E nesse quadro, o que é que a gente faz? A gente tem aqui uma caixinha com vários temas diferentes que a gente anotou, alguns que foram sugeridos por vocês, outros escritos por nós. E como é que a gente faz, Marisa? A gente chega aqui e faz... e tira um... E temos um tema para discutir durante meia hora. Ê! Vai, qual foi o tema de hoje? Coisas que você adorava quando era pequeno e agora odeia. Esse vai ser bom. Droga. É triste quando bate a real que já faz 25 anos que você era pequeno, né? A gente tá muito velho. Socorro, estamos uns Caiu a anciões. ficha agora pra mim. Estamos uns idosos, uns anciões. Acabou, gente. Acabou. Você entendeu? Acho que caiu a ficha agora. Triste. 25 anos que a gente já não é criança. Ah, é uma merda não ser criança. Sério. Você já pensou? Você era criança, você não tinha preocupações, não tinha contas pra pagar. A sua vida era basicamente comer, dormir, brincar, fazer xixi e cocô. Sabe aquele ditado que você só começa a valorizar as coisas depois que você perde? Eu só sinto falta de ser criança agora. Na hora que eu era criança... É assim, quando você é criança, você só quer ser velho. Uhum. Quando você é velho, você só quer morrer. Uhum. E ser criança de novo. Ou morrer. Morrer. Morrer, principalmente não, morrer. Quando você é criança, você quer ser adulto, né? Porque os adultos fazem isso, aquilo, não sei o quê. Aí depois você chega na adolescência e você já quer, agora eu tô começando a ter a responsabilidade, não sei o quê, quero ser mais criança de novo. Deixa eu contar um negócio. É uma cilada. É uma cilada, Bino. Ser adulto não é bom, não. Ser adulto é uma merda. É uma merda, porque, tipo, você tem aquela tríade. Você já viu essa tríade de ser adulto? Não. É ter energia, ter dinheiro e ter tempo. Eita. Quando você é criança, você tem muita energia, tem muito tempo e não tem dinheiro. Quando você é adulto, você tem dinheiro, você tem energia e não tem tempo. Quando você é velho, você tem tempo, tem dinheiro e não tem energia. Você não consegue ter os 3, sabe? Caramba. É uma merda. Mas deixa eu te perguntar, você se considera velho agora? Você tá com 31. Eu acho que eu tô no ápice, no auge. No auge da sua vida. Eu acho que o auge da galera é quando chega aí mais ou menos nos 30 anos de idade, por aí. Tipo, quando você tá nos 30, você já tá com o seu corpo 100% formado. Você ainda consegue fazer algumas coisas sem se quebrar todo, sabe? Tipo, descer o corrimão. Eu vou contar, eu vou explanar a Marisa. Marisa, peraí, eu já vou voltar pro tema, tá? Eu vou explanar a Marisa. Um dia eu tava tomando banho, Marisa foi tomar banho, saiu do banho e eu fui. Ué, what? E aí eu tomei meu banho de boa, não sei o quê. Aí me enxuguei, abri a porta do banheiro, fui pro quarto e Marisa tava pelada na cama, assim. Mas de lado. Completamente nua. Aí Mas eu, tipo, de lado, deitada na cama nessa posição. Assim. Aí eu, opa, tá tudo bem. Aí ela, dei um mau jeito, não sei o que, nua, assim, toda torta. Dei um mau jeito. Mau jeito? O que você fez? Você caiu? Ela, eu espirrei. Deixa eu contar a minha versão. Eu tava na cozinha fazendo alguma coisa depois do banho, eu espirrei e eu fiz isso. Só que no momento que eu fiz isso, alguma coisa nas minhas costas bloqueou. Eu não conseguia sair dessa posição. Eu fiquei assim, caralho, minhas costas travaram e agora? O que eu faço? E aí eu fui andando nessa posição pra cama e eu caí. E pensei, eu preciso me alongar. Só que eu não conseguia sair dessa posição até que ele chegou. Senhoras e senhores, isso é ser adulto. Isso é ser adulto. E ter problemas nas costas também. É isso.
Mas vai, diz aí, uma coisa que você gostava quando era pequena e não gosta mais. Não, mas você não respondeu a minha pergunta. Você Qual? se considera velho? Você estava falando que estava no auge, eu sei Eu o falei, quê. eu tô no auge, eu não tá. sou nem novo nem Velho, velho. Eu tô no limite ali. Daqui a uns 5 anos eu já vou começar a caminhar pra velhice. Quando você tá nos... Acho que você começa a ficar velho mesmo quando você chega nos 40. Eu acho que... Tipo, você começa a envelhecer tá. quando chega Aí nos é outra 40. coisa, sim. Eu acho que você é velho quando chega nos 60, 70, por aí. Agora, envelhecer eu acho que começa, tipo... Os 30 é tipo um topo, e aí quando chega nos 40 é... Quando começa a baixar assim, chega nos 40, fica um pouquinho mais inclinado, nos 50... só ladeira abaixo. Escreva o testamento, só isso. Exatamente. E então, Caio, me conte uma coisa que você gostava quando era criança e não gosta mais. Tem muitas, mas deixa eu ver. É porque você é chato também, né? Eu sou insuportável. Eu não sei como você tá comigo, eu sou insuportável. Doces. Qualquer tipo de doce. Eu era completamente louco por chocolate. Eu era gordo, começo de história, eu era muito gordo quando eu era pequeno. Não tô exagerando, eu era muito gordo. Ele era o bonequinho do Michelin quando era bebê. Mas eu acho que eu não era gordo porque eu era sedentário. Eu acho que era gordo porque eu me alimentava mal. Você comia porcaria. Meus pais só me davam porcaria e não regulavam o que eu comia. Eu fiquei gordo. Sei. E todo o dinheiro que eu ganhava quando eu era pequeno, eu gastava em doce, em chocolate. Lá no Brasil, em Maceió especificamente, tinham os jornaleiros onde você comprava doce e tal. Mas nos bairros mais sociais... Mais pobres? Mais pobres, pronto. Nos bairros mais pobres, tinham aquelas... Bancas? Não é uma banca. Tinham aqueles quiosquezinhos tipo de chave, sabe? De chaveiro. Que é bem pequenininho, apertadinho assim. Sim. E eles vendiam tudo quanto era doce ilegal que você imaginar. Tudo que era doce de marca estranha, que você não encontrava em nenhum outro lugar, você encontrava neles. Certo. Tinha uma que eu era maluco por aquilo, que eram rolos de balas, de balinha, de rebuçado. Sim. Só que eram rolos, ele vendia em rolo e aí você falava, me dá... Ah, ok, entendi. Eles vinham as balinhas coladas uma na outra e era num rolo só. A embalagem vinha colada uma na sim, outra. sim, E aí você falava, me dá 50 centavos disso. E aí o cara ia puxando, Até arrancava e te entregava uma tira desse tamanho, assim. Era muito bom. Era muito bom. Eu adorava esse. Eu adorava chocolate. Qualquer chocolate, no geral. Tipo, eu ganhava aquelas caixas da Garoto. Aquilo não durava um dia. Sei. Eu comia tudo menos o Caribe, que Caribe é nojento. Se você gosta de Caribe, repense sua vida. Você não tá vivendo o caminho correto. E comia tudo menos o Caribe em um dia. E o dia seguinte passava me cagando. Claro, né? Nossa, achocolatado Vale Dourado, gente, de Maceió. Era muito bom aquilo. Era um que tinha tanto açúcar, que ele era denso. Você não acha que essas coisas, tipo chocolatado, chocolate, não sei o quê, não tinha um quiquinho de cocaína no meio? Porque a gente ficava muito viciado. Mas açúcar naturalmente é viciante, eu o chocolate sei, né? Mas, é viciante. Tipo, nesse lugar lá, bem clandestino. Eu achei que rolava um... Rapaz, acho que sim. Olha, pro pessoal do Brasil, lá no Brasil teve uma bala muito popular chamada Soft. Que era uma bala desse tamanho, assim. Mas ela era soft mesmo ou era daquela... Não, era daquelas duras, caramelo mesmo. Sei. Era desse tamanho. E ela foi proibida no Brasil. Por quê? Porque como ela era muito grande, as crianças engoliam e sufocavam. Caralho. E ela passou um tempão proibida no Brasil. Depois eu acho que a Soft voltou, que eles fizeram um furinho no meio dela pra você conseguir respirar. Mas eu lembro que na época que a Soft era proibida, que pararam de vender em todo lugar, você encontrava nessas bombonieres. Sei. Bomboniere é um nome muito chique pra aquilo. Bomboniere, nossa. Não, pro quiosque de bala. Pra banquinho de bala, a gente chamava de banquinho de bala. E eu acho que aquilo não era mais vendido. Ou seja, você tava comprando balinha com 6 meses, 1 ano de idade. Ali Você tava no comprando contrabando. balinha com fora da validade. Por isso que as crianças eram tudo doidas, comia bala estragada, ficava noiado, pedrado das ideias. Meu Deus. E mas é isso, acho que a principal, assim, Doce, que toda em geral. criança adora e que eu não suporto mais, é doce. Tem algo... Tipo, hoje em dia, eu adorava achocolatado, um Toddy, ficava loucão e tal. Eu comprei um achocolatado aqui, eu não conseguia acabar lá. Não dá. Eu que acabei... não como mais chocolate. Eu que acabei esse chocolatado pouquinho no leite, porque eu também percebi que eu já não gosto tanto de achocolatado assim. E outra parte eu usei pra fazer brigadeiro.
Acho que o nosso paladar fica mais requintado. Ui. Com o passar do tempo e a gente deixa de gostar dessas coisas. Tinha uma coisa que eu gostava também de doces, muito, eu gostava muito quando era criança, agora eu tipo... Não sei se no Brasil tinha, era tipo um pirulito e vinha dentro de um saquinho, aí você botava o pirulito e tinha uma coisa que dava uma e ele estalinha na estalava, boca. sim, tinha isso no Brasil também. Ai, e era um pé, não sei se aqui se lá também era um pé. Era um pé. Por que era um pé? Primeiro. Fetiches. É. Daí que começou o fetiche de pé. Foi com o pirulito. Bom, aquilo era tipo a pica das galáxias quando eu era criança. Todo mundo adorava aquilo. Que se chamava palipica ou alguma coisa assim. É. E vinha da Espanha, aquilo era produzido em Espanha. Não, é horrível. Como é que a gente gostava daquilo, cara? Já provou algum, assim, recente, depois de adulto? Não. Nossa, que dá uma agonia. Tinha um monte desses que a gente gostava. Tinha esse, tinha... Tinha um, não sei se no Brasil tinha um, aqui tinha um que era assim grandão, eram umas palhinhas. E lá dentro tinha um pó, que era basicamente açúcar colorido. Você cheirava, sabe? Não, Eram umas você bolinhas. comia. Eram umas bolinhas. Não, um pozinho bem fininho, parecia Lá açúcar. tinha uns que eram umas bolinhas, assim, tipo aquelas que você coloca na casquinha do sorvete em volta, sim, sabe? Sim. Era um tubão assim, cheio daquilo, e você sei, não. puxava a tampa e fazia... Não, era assim compridão e fininho. Me passa aí água. Compridão, fininho e era tipo meio açúcar. Eu acho que aquilo era basicamente açúcar com corante e coisa meio ácida. Nossa, mas eu adorava aquilo. Aí você cortava e... Pô, e tinha muito doce merda, hein, quando a gente era pequeno. Também tinha... Tinha o push pop. Aqui tinha push pop. Aqui tinha push Era pop. um lixo. Tinha o dedo no push pop. Era um nojo. É aquele que você vai empurrando ele pra fora, sabe? Era nojento, que você começava a chupar aquele, a baba ia entrando na coisa. Dedo. E aí você botava o dedo já melava de baba misturado com açúcar, ficava com o dedo grudento, a mão grudenta. Isso vendia numa banquinha em frente a onde eu morava, numa praça. E aí, quando as crianças compravam essas porcarias, já tava todo mundo brincando na praça. E aí, as crianças comiam essa porra desse push-pop, ia brincar no parque, voltava com um monte de areia marrom grudada nas mãos e tal. Era muito nojento, cara. Era muito nojento. A gente não tinha noção nenhuma de... E também tinha no Brasil umas caixinhas redondas com chiclete. Só que a chiclete era assim grandona e ela vinha toda enrolada e você ia tirando. Ah, sim. Tipo uma fita métrica. Sim, isso no Brasil já era doce de rico. Era doce de rico. E também tinha a versão fita métrica e tinha a versão bisnaga, tipo de pomada. Nossa, esse era mais nojento ainda. Nossa, que não era nem um chocolate com textura de... Um chiclete com textura de chiclete, ele era meio esponjoso, meio... Sabe a maçã quando ela tá farinhenta? Sim. Era um chiclete farinhento, era muito nojento. De repente essa conversa me virou pra doces. Doces nojentos da infância. Nossa. Então, acho que esse tipo de doces eu também já não consigo mais. Agora, chocolate não. Chocolate. Chocolate até hoje. Lembrei de uma. Dormir na casa do amiguinho. Não curte mais dormir na casa do amiguinho? Tem limites, sabe? Tipo, depende do amiguinho. Eita! Não, é sei lá, é que... Altas alfinetadas para os nossos amigos que assistem Super Casal. Eita, olha, vocês querem dormir aqui? Ah, não dá, tem um compromisso e tal. Sacou, já sacou, ok. Não, sei lá, porque quando você é criança, você quer ficar até tarde, brincar e assistir coisas e não sei o quê, né? E aí, agora você, pelo menos eu sinto isso. Que eu tenho a minha rotina, eu gosto de... Eu sou velha, né? Eu durmo cedo. Sou uma velha. Então, às vezes, ficar na casa de outra pessoa, depois você tem, sei lá, não é a sua casa, não é as suas coisas. É estranho. Não é que eu não gosto, mas é estranho. E depois de um tempo, você fica tipo, tô incomodando, sei lá. Mas é real isso. Eu também não gosto mais de dormir na casa dos outros. E quando eu era mais novo, e eu não era nem pequeno, eu tinha tipo... Até os meus 14 anos de idade, eu adorava dormir na casa dos amigos, adorava. Levava o PlayStation, tudo, passava 3 dias lá. Os meus primos, eu passava as férias de verão na casa deles, passava tipo semanas na casa dos meus primos, direto. Eu acho que eu também não gosto mais, porque eu também nunca gostei assim muito. Eu gostava,
Mais ou menos. Se fossem muitos dias, eu já ficava tipo, quero voltar pra minha casa, sabe? Mas depois de um tempo, dormir em casa de amigo morreu pra mim e eu só ficava dormindo na casa dos meus primos, que era família, né? Eu lembro que a gota d'água, tinha um amigo que eu era muito brother dele, a gente não desgrudava, a gente estudava junto e depois da aula a gente ficava junto um do outro, jogando e tudo, não sei o quê. E a gente sempre revezava, eu passava um tempo na casa dele, ele um tempo na minha e tal. Só que ficava menos na minha porque ele tinha computador e eu não. Aí tinha menos coisas pra fazer na minha casa. E aí... Isso era triste quando... E aí eu ia muito pra casa dele, passava o fim de semana lá, dormia lá, às vezes dormia na segunda e a gente ia pra escola junto e tal. Aí eu lembro que teve um sábado que eu cheguei lá, com a mochila nas costas, com videogame, com tudo. Aí cumprimentei ele, e aí, não sei o quê. Cumprimentei o irmão dele, cumprimentei a mãe. Aí entrei na sala e o pai dele tava lá. Opa, bom dia, seu fulano. Ele olhou pra mim e falou, que hora você vai embora? Aí levei aquele choque, eu era muito novo, eu tinha 13 anos, por aí. Você não fala uma coisa dessas pra uma cara? Eu tinha uns 13 anos. Ele, que hora você vai embora? Aí eu fiquei naquele choque, parei pra pensar um pouquinho, pra entender o que tinha acontecido. Não sou bem-vindo, né? Pra processar aquilo e falei, eu vou daqui a pouco, eu já chamei meu pai. Aí falei pra ele, não, vou no quarto pegar um negócio, não sei o quê. Cheguei no quarto e liguei pro meu pai. E você tinha acabado de chegar? Meu pai tinha acabado de me deixar lá, tipo, 20 minutos. Sei. Aí o pai, pode vir me buscar? Aí ele, ué, por que não sei o quê? Não, você pode vir me buscar? Ele, tá, tô chegando aí e tal. E aí depois eu contei pra ele e meu pai falou, você nunca mais vai na casa dele. Também, né? Que pai filha da puta. Que pai filha da puta também, pô. Eu não vou falar quem é, mas claro. Filha da puta. Em vez de ele devia ter chegado pro filho e ter dito, ei, olha, ele tá passando muito tempo aqui. Exato, olha, os caras não convidam na próxima, deixa passar um tempo sem convidar ele, né? Mas estamos divagando. E foi depois disso que eu perdi a vontade total de dormir em casa de amiguinho, que era uma coisa que eu adorava. Você tem um estresse pós-traumático. Tem que adereçar isso na psicóloga. Eu acho que você devia. Sim. Tudo bem, você pode dormir na minha casa sempre que quiser, tá? A gente mora junto, arrombado. Tem uma que é triste. É triste, mais real. Que doce? Essa que eu vou falar era uma coisa que era boa e infelizmente morreu. Jogar xadrez. Eu gostava muito de xadrez. Muito, 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 muito. Tipo, teve uma época que meus primos começaram a aprender a jogar xadrez e todo mundo adorava jogar xadrez. E a gente vivia jogando e tal. E depois eu passei 2 anos num colégio de riquinho que tinha matéria de xadrez. Ai, a gente estudava xadrez, estudava jogadas, estudava a história do xadrez e tal. Eu adorava aquilo, era completamente fissurado. E tinha um primo meu mais velho que eu adorava jogar com ele, ele sempre me dava surra no xadrez, tipo, humiliation total. Tipo, mexer 2 peças e checkmate. E aí teve uma vez, depois de um tempão estudando e tal, que eu fui jogar com ele, e a gente passou um tempão, mexia. E aí a gente parou, ele na vez dele, ele... Eita porra, sei o que é. Ele sentiu o que tá acontecendo. Aí na minha vez eu... checkmate. Aí ele... Caramba, ganhou de mim, velho, não sei o que. Que foda, ganhei dele, não sei o que. E aí a gente foi fazer outra coisa e depois ele me chamou pra jogar de novo. Só que eu não quis jogar de novo. Você não queria perder. Porque eu não queria perder, eu queria ficar com a vitória ali. E aí ele chamou uma, chamou 2, chamou 3, eu enrolei e nunca mais joguei. Ele, é muito triste, você só não jogou mais porque não queria perder. Sim, uns 2 anos depois ele saiu da casa da minha tia, foi morar só, foi trabalhar e tal, que ele já estava velho. E eu não tive mais a oportunidade, já faz mais de uma década que eu não jogo xadrez. Mas você ainda sabe, você ainda lembra das regras e Não, tudo? tipo... Eu ainda jogo, tipo, no celular e tal, mas jogar com outra pessoa mexendo as pecinhas... Então, eu quando era criança, quando eu ia diferente dos meus pais, a gente sempre ia para um hotel no Algarve, numa região. Para um hotel? Para um hotel. Ah, tá. Para um hotel. Ok, sorry.
que era no Algarve, numa região lá chamada Lolé. E tinha uma salinha, né? Aquela sala comum dos hotéis, e tinha um tabuleiro de xadrez e damas. E aí uma vez o meu pai veio e falou, vou te ensinar a jogar. E a gente botou as pecinhas e não sei o que, ele me ensinou as regras e tal, e a gente jogava. E aí sempre que a gente ia para esse hotel, a gente ia lá e jogava. Só que eu não lembro de nada. Eu lembro mais ou menos como as peças mexem, mas não lembro de jogadas, não lembro de nada. Sei que eu jogava com ele, não lembro se alguma vez eu ganhei ou não. Mas é uma memória, tipo, fofinha que eu tenho, que também nunca... Depois disso, nunca mais. É triste, né? É que nem sempre se abandona coisas que você não gosta Não, mais. é só por falta de Às vezes você abandona oportunidade. coisa que você queria manter. Sim, mas as circunstâncias da vida ou o que seja, acaba triste. Caramba, bad vibes agora. Bad vibes. Bad Vamos voltar a vibes. jogar xadrez? Me ensina a jogar. Você não sabe jogar? Eu não lembro. Cara, bora. 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 Vamos. Eu vou aproveitar e vou juntar uma muito triste aqui. Eita, caralho, não. Chega de bad vibes. Que eu gostava e não gosto mais. Sim. Desenhar. Eu não gosto mais de desenhar, tipo, morreu. E eu desenhava bem, e sabia pintar, sabia tudo e tal. Ele mandou muito desenho. Você mandou desenhos lindos pra mim, tipo, feito à mão, pintado com um lápis e tal. Eu adorava desenhar. E desenhava, tipo, o tempo inteiro. Eu tinha um mangá fã de Ragnarok. E eu passava todo dia, sem exagero, 2 horas desenhando em cima da mesa. Estudava, jogava com o povo e tal, mas pelo menos 2 horas do meu dia tinha que ser desenhando. E eu fazia páginas e páginas e páginas, pintava com nanquim, fazia todas aquelas frescuras de mangá, de fazer os pontilhados, a retícula e tal. E morreu. Mas por que morreu? Por causa da faculdade. Eu entrei em design gráfico, você sabe. Entrei em design gráfico e, tipo, a primeira coisa que te ensinam em design gráfico é design gráfico não é arte. E todo mundo no dia ficou. Ué? E eu, inclusive, eu fiquei, design gráfico não é arte? Eu não concordo. Eu concordo. Arte pode ser um complemento do design gráfico, mas design gráfico não é arte. Design gráfico é uma mistura de metodologia com técnica. Eu entendi. Uma pintura. Sim. Uma pintura do Van Gogh. Uma pintura do Van Gogh, primeiro, ela é única. Ela nunca mais vai poder ser reproduzida. Ok. Segundo, ela é feita pelo Van Gogh, pro Van Gogh. Ok, e é espontâneo, naquele momento. É uma coisa alguma espontânea, coisa. é um momento introspectivo, ele tá expressando algum sentimento ali e tal, não sei o quê, pra ele, e é algo subjetivo. Certo, e o design é objetivo. O design é algo objetivo, prático e metódico. Ok. Tipo, você não faz pra agradar você faz pra agradar o público-alvo. Certo. E você não faz porque você acha que tá bonito, você faz porque essa cor comprovadamente desperta a sensação X na pessoa. Esse formato é relacionado ao objeto Y que eu quero vender e tal. Design é metódico, é estudo. E depois de um tempo, assim, com o design absorvendo, isso é técnica, não sei o que, Você perdeu. meio que a parte criativa foi morrendo, tipo, a parte espontânea da coisa artística foi morrendo. E eu ainda sei fazer, quando eu preciso, eu ainda vou lá e faço desenho para jogo, nas game jams eu faço arte, eu faço animação e tal. Mas não é algo que eu tenho mais gosto em fazer, sabe? Que eu fico, eita caramba, eu tenho muito que desenhar isso. Não sei, não tenho mais isso. E tentei reviver várias vezes, mas... Não funcionou. Não, hoje em dia é um complemento para outras coisas, não é um hobby, como era antes. É um complemento para o seu trabalho, para o design e tal, mas não mais para... Que merda, hein? Esse tema é muito bad vibes. Vai, fala um good vibes, então. Mas é um good vibes é coisa que seria o contrário, coisa que você não gostava e gosta agora. Não, é tipo coisa merda que uma criança faz que... Tipo, brincar com a... Sei lá, tipo, peidar na mão e cheirar. Sei lá, eu chutei. Tipo, fazer bolinho de lama. Você fazia bolinho de lama? Comidinhas. E as minhocas, não? Você não tirava minhocas? Não, também era só eu, ok. Tá. Também fazia uma muito engraçada, que era com a... Sabe a mexerica? Sim. Não sabia que se chama mexerica no Nordeste. Tangerina? Tangerina, pronto. Eu comia tangerina, aí depois a casca, eu usava um dedal da minha avó e fazia bolinhas. Tipo, prensava, sabe? Pra tirar a bolinha.
E aí isso virava um ovo estrelado, para as minhas bonecas. Oh. Tão fofa, cara. Era comidinha. Tá bom, muito fofo. Adorável. Foi good vibes. Algum hobby que você perdeu? Ah, tem um que eu já... Tipo, eu gostava imenso e agora eu acho meio... Não sei se no Brasil tem, mas aqui tem um inseto que é o bichinho da seda, que é uma lagarta. E basicamente eles fazem... dão seda, né? Pronto. E então, quando eu era criança, aqui, não sei se no geral do país, mas aqui em Lisboa tinha muito. E na escola que eu andava, tinha uma pessoa que criava esses bichinhos. E eles comem uma coisa muito específica, que é folhas de amoreira. Bem, é uma planta específica de uma árvore específica. Ok. Então, a gente tinha o hábito de criar os bichinhos. Basicamente, tipo, você tinha vários numa caixinha de cartão, punha comidinha lá, as folhinhas, depois limpava, eles faziam cocó, umas bolinhas, você tinha que limpar. E o ciclo de vida deles é basicamente a lagarta, que é super fofa, é super suave. É uma lagarta tipo branca. Sim. Uma lagarta branca, com a cabecinha preta e várias patinhas, né? E é super suave. Eu não sei se realmente eles dão seda ou se é só porque eles são tão suaves que a pessoa fala bichinho de seda. E você criava isso? Sim, eu criava eles, só que o ciclo de vida deles é isso. Depois o casulo, borboleta. E depois a borboleta põe ovos e morre. Triste. Eu nunca consegui que os ovos eclodissem. Nunca tive mais. Só que, tipo, era nojento porque quando chegava na fase do casulo, eu não abria mais a caixa, porque vinha a borboleta é horrorosa. Por quê? Uma borboleta? Não, uma borboleta bonita. É tipo branca, parece uma traça com pelo. Ela é muito estranha. Então eu deixava lá, tipo, durante o tempo em que ela tava lá, eu não mexia na caixa. Depois ela punha os ovos e morria. Que triste, E aí os ovos nunca eclodiram comigo. Nunca. As minhas amiguinhas tinham, os meus nasceram, não sei o que, os meus não. Mas todo mundo... E ainda hoje tem muitas pessoas que têm crianças e tal. Ok. Era muito estranho. Estranho. Era estranho. Tá bom. Ok, vou falar um aleatório aqui. Heavy metal. Você não gosta mais? Não consigo. Não é nem que não gosto, é que eu não consigo. Eu tenho asco. Você virou aquele pai. Isso assim é só barulho, esse música é só barulho. Eu tenho que contextualizar essa parte. Quando... Eu tenho uma irmã 3 anos mais nova que eu. Eu sei. Eu tô falando pros dois. Criatura. Eu tenho uma irmã 3 anos mais nova que eu. E aí eu tinha uma babá quando eu era pequeno. E depois que eu fiquei mais velho, ela virou a babá da minha irmã mais nova. Então acabou sendo a minha babá por um tempo prolongado. E teve um tempo que ela namorou um metaleiro. A babá. A babá namorou um metalhead. E o meu padrasto também era amigo de um cara que era metaleiro. Resultado, eu tinha metalhead de dia e de noite. E junto com o namorado dessa babá e tal, eu comecei a conhecer muita coisa de heavy metal, porque ele chegava lá e botava pra tocar Sepultura, botava Pantera. Pantera é pauleiríssimo, é tipo... E eu comecei a ouvir aquilo. Que foda! Que coisa foda! Offspring, cara. Eu comecei a ouvir Offspring. Você ainda gosta de Offspring? Eu adoro Offspring, mas não é metal. Tá. E esse amigo do meu padrasto, ele tinha todos os CDs de Iron Maiden. Ele era completamente viciado em Iron Maiden. E aí ele emprestava CD e eu ouvia junto. E eu com 4, 5 anos de idade, conhecia todas as músicas do Iron Maiden e só ouvia Iron Maiden, Sepultura, Pantera e um pouquinho de nada de... qual era aquela banda? Deep Purple. Deep Purple também não é heavy metal, é hard rock, mas tudo bem. E aí o meu pai começou a ficar preocupado com isso. Imagina, o Little Caio com 5 anos. Eu ficava com a vassoura, eu era literalmente a criança com a vassoura. Cantando tudo errado no Information. Claro. E meu pai começou a ficar preocupado. E eu lembro que no meu aniversário de uns 6 anos de idade, por aí, ele me deu um CD de música. Eu vi aquele pacotinho assim de presente, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Aí eu abri, era Beatles. E aí meu pai faz questão de me lembrar que eu escutei e ele, e aí, o que achou? E eu olhei pra ele e falei, pai, isso é banda de bicha.
Eu com 6 anos falei isso. Não me cancelem não cancele. pelo que eu falei há 25 anos 6 atrás. anos 90, em que... Tá, enfim. Pra uma criança que tava completamente viciada em heavy metal, Beatles era meio me, né? Então, eu fui completamente louco por metal. Anos e anos e anos, tipo... Foi evoluindo o gosto, foi ouvindo mais coisas e tal, mas, tipo... Quando eu tava no ensino médio, eu comecei a ouvir metal melódico. Sonata Ártica. Eu lembro de quando... Sonata Ártica, Halloween, Angra, Xamã, tudo que tinha corno no meio, eu escutava. Corno? Metal melódico é o sertanejo do heavy metal. Ah, corno de cara que foi traído. Cara que foi traído. Certo. Metal melódico é o sertanejo do heavy metal. É tipo, os caras do heavy metal é tudo pauleira, trevas, não sei o que, trevas, sombra, vamos montar num cavalo e vencer o exército inimigo, tal, não sei o que. Vamos caçar um dragão nessa porra. Aí, a partir do momento que a mulher prometida dele trai ele, ou morre, ou vai embora e tal, eles vão pro metal melódico. É tipo, Slaying the fucking dragon! Aí é traído. Why am I to live alone? É assim mesmo. Imaginei, tipo, todo um filme, sabe? Com essas duas cenas. O cara lá cantando, agora Aí a mulher encontra a mulher com o outro. Tudo musical. É assim mesmo, pô. Sonata Ártica. It's easier to live alone than feel the time is over. É só música de dor de cotovelo. E depois dessa época aí do ensino médio e tal, eu comecei a ouvir J-Rock, depois comecei a ouvir John Mayer, depois fui pra John Mayer e tal, que é uma coisa mais suave e tal, e eu nunca mais consegui ouvir metal, nunca mais. Tipo, aí você foi começa aquele bumbo duplo, eu tiro a música, não consigo. Você foi, nas suas palavras, pra música de bicha. Uau. Não me cancelem, por favor. You got me. Foi só brincadeira. Em minha defesa, eu ainda não gosto de Beatles. Nunca gostei de Beatles. Pronto, tá até bom, hoje não tá escuto bom. Beatles. Então, tá. Agora eu vou ser duplamente cancelada pela homofobia e pelos fãs de Beatles. Desculpem, não é minha culpa. Não foi homofobia, não foi. Não foi. Eu era criança e fui mal instruída, Exatamente. Você não sabia. You didn't know better. Você não sabia o que era a verdade, você não conhecia Deus. Hoje eu não falo que é música de bicho, obviamente. Eu só falo que é música ruim. Exatamente. Porque você não conhecia Deus nessa época. Hoje você abraçou Jesus. E você... Vai, você tem mais alguma? Eu tenho, mas eu achei que esqueci, mas eu já lembrei. Papa de bebê. Eu adorava. Cerelac. Nestum. Tinha Nestum no Brasil? Tinha Neston. Não era um. É que era um Nestum. Só o cheiro da Cerelac. Eu ainda sou louco num cremogema. O cremogema é diferente. O cremogema não tinha aqui também. E nossa, e tinha Nestum de... e tinha um que era Nestum normal, né, de mel. Tinha Nestum de chocolate que eu adorava. Óbvio. E eu fazia tipo, ele ficava bem grosso, aí ficava aquela nhanha. Ficava muito parecido. Aquilo nem desce, fica... vai colando aqui no caminho, nunca desce. Nojo. E não sei se no Brasil também tinha, mas aqui tinha um que era Nestum de arroz. O Nestum de arroz é o meu maior trauma ever. Por quê? Por quê? Porque o Nestum de arroz, não sei se era esse o intuito dele, mas a minha avó achava que quando eu estava mal da barriga, ou enjoada, mal disposta, não sei o que, ela tinha que me dar Nestum de arroz. Pra quê? Pra eu não sei porque que acontecia, eu vomitava. Seria esse o objetivo? Parabéns, avó, você conseguiu, né? Porque eu vomitava toda vez que ela me dava aquela porra. Que nojo. Dá uma ânsia de vômito. Só o cheiro, se eu cheirar aquilo no olho... Nossa. Porque supostamente fazia bem, não sei o que lá. Vômito. Esse é meu maior trauma. Mas mingau, essas papinhas, coisinhas de... Não consigo mais. Sabe o que eu gosto agora que eu não gostava quando era criança? O quê? Brócolis. Brócolis. Eu falava que eu falei pra você que eu me alimentava mal, por isso que eu era gordo. Depois que eu comecei a me alimentar bem, eu comecei a gostar de um monte de coisa que eu não gostava quando eu era pequeno. Alface.
Eu não comia alface, eu chorava, tipo, Não, alface eu chorava gostava, de eu soluçar. Minha mãe me empurrava, eventualmente ela desistiu. E aí eu nunca mais comia alface. Ervilha. Ervilha ainda é nojento. Ervilha é bom. Cebola, nossa, eu Cebola, odiava nossa, cebola. sim. Hoje, cebola, eu odiava alho. Eu tinha nojo sim. de alho. Hoje, alho é uma das minhas comidas preferidas. Tem que ter. Eu posso pegar o alho inteiro, pôr assim na frigideira e tal, e comer, e eu adoro. Aquele Também não. fica crocantezinho, queimadinho, é muito bom, velho. Eu como alho não. puro. Eu não sou nesse nível de psicopatia. Mas que bom, né, que a gente aprendeu que a bom. comer isso. Sim, mas tipo, eu penso às vezes quando eu tô comendo brócolis, se os meus pais me vissem agora, primeiro iam ficar orgulhosos, depois iam ficar putos, tipo, você não dizia que não gostava, não sei o que, era um Ô, saco pai da pra você Marisa, comer. comenta aí embaixo. E agora tá aí comendo brócolis, você quer? Bem, vamos acabar por aqui, que já foram 2 baterias que pediram arrego daquele lado, essa já deve ter morrido também. Então vamos encerrar esse vídeo, Vamos. por aqui rendeu um papo grande. Foi legal, acho que Foi o quê? foi Uns 40 minutos Uhum, conversando por aí. abobrinha? Abobrinha? Então, se você assistiu até agora, primeiro você é o nosso herói. Muito obrigado. Diz aí se você curtiu esse formato, o bate-papo, as câmeras, o microfone, que eu espero que esteja funcionando eu também espero dessa que esteja vez. funcionando. Senão eu vou quebrar essa porra toda, que deu muito trabalho. E se você chegou até aqui, se você assistiu até o fim do vídeo, comenta #abobrinha. E vocês? Falem aí pra gente, põe aí nos comentários coisas que vocês odiavam quando eram pequenos e gostam hoje. Ou o contrário. Mas Ou o contrário também, que vocês aprenderam a gostar, ou que vocês aprenderam a... O que, cara? O quê? Comenta aí embaixo coisa que você gostava da sua infância e E não gosta mais. Isso, Ou o contrário. Ou É o contrário. Se quiser arriscar vendo o primeiro vídeo que tava com um áudio bem ruim, tá ali. aqui, clica nele. A gente não desistiu dele porque o papo foi legal, foi então legal, não apaguei. E vê esse daqui também aqui, né? Se inscreve aqui se não tá inscrito ainda, tá bom? E muito obrigado por esse apoio, por assistir esse tempão, esses 2 aqui. E a gente se vê no próximo, tá? Beijo. Beijo.